Leitura do capítulo 13 do livro A Vida Além da Dor, do Dr. Braz Gondim, Relacionamentos Pessoais. Tenho mais, tenho meus limites. O primeiro dele é meu amor próprio. De uma forma muito dinâmica, os desafios que se apresentam dentro de nós provocam uma conta matemática tão rápida que, de forma intuitiva, é feita uma análise de cada situação que enfrentamos. Já vimos nos capítulos anteriores quais são as estruturas envolvidas nos impactos vivenciados. Rapidamente, uma conta é feita. O tamanho do problema menos a nossa capacidade de resolvê-los. Se o resultado dessa subtração for um resultado negativo, ou seja, o tamanho do problema for maior que nossa capacidade de resolvê-los, é aí então que se esvai nossa segurança e nossa capacidade e de adaptação. Essa conta matemática é realizada tanto para as coisas maiores quanto para microexperiências e as dinâmicas mais habituais dos relacionamentos. Compreendemos que essa conta no negativo é uma das manifestações intrinsecas do próprio trauma. Esse livro oferece muitas respostas para auxiliar a equilibrar essa situação. Um ponto interessante a ser destacado é que nem sempre se trata apenas do estresse que enfrentamos, mas também daqueles que nós mesmos criamos. Sim, muitas vezes contribuímos para as dificuldades das pessoas ao nosso redor. No entanto, antes que se sinta tristeza por isso, é importante perceber que essa interação no qual duas pessoas se aprimoram, a parte da bela natureza do amor, da amizade e das relações humanas. Como mencionado no capítulo sobre dissociação, uma das formas de responder ao estresse, a essa conta negativa, é sair de cena com o intuito de encontrar o alívio da tensão e assim nos desligarmos. Nessas condições, a ideia pessoal de ser importante sofre, tornando a arte de perceber o amor dos outros um grande desafio. E isso pode se tornar uma grande dificuldade de sentir prazer pessoal ou sexual. Portanto, pessoas que passaram por trauma geralmente desenvolvem padrões de pensamentos e comportamentos que podem dificultar a aceitação de amor e afeto. Tende a experimentar sentimento de desconfiança em relação aos outros, medo de serem feridos novamente ou dificuldade em se conectar emocionalmente devido à dissociação. Essa dificuldade de encontrar motivação, afeto e prazer sexual na relação torna-se um fator reativador de conflitos. Há, porém, outras formas comportamentais que envolvem o nosso temperamento, que são sinais claros de que a conta não está fechando. Muitos apresentam uma resposta explosiva, um pavio extremamente curto e um modelo quase neurótico de perceber críticas ou falta de respeito. Quando essas reações ocorrem em homens, geralmente pode ser interpretado como machismo, que até mesmo a leitura das origens culturais do indivíduo. As mulheres, por sua vez, quando precisa lidar com suas explosões de agressividade e violência, são muitas vezes mal interpretadas por maridos e familiares, o que pode gerar prejuízos significativos em seus relacionamentos. Como consequência da solidão intensa, algumas pessoas traumatizadas podem buscar solucionar seus conflitos por meio de relacionamentos de risco. O bloqueio gerado pelo trauma afeta a interação social. Por causa da limitada habilidade de aliviar a compatibilidade e a segurança nos relacionamentos, essa pessoa fica vulnerável a indivíduos mal intencionados, frequentemente se tornando alvo de narcisistas, manipuladores, experientes em influenciar e dominar. Pessoas traumatizadas têm dificuldade em perceber as verdadeiras intenções dos outros no contexto emocional das relações. Como uma forma de escapar do vazio existencial
Indivíduos traumatizados podem procurar relacionamentos que enfatizam a sexualidade ou se envolvem em padrão hipersexualizado, mesmo que isso signifique entrar em relacionamentos abusivos, levando a uma dependência emocional. Esse complicado processo do trauma frequentemente leva a históricos de relacionamentos prejudiciais, uma vez que a busca por amor acaba acontecendo nos lugares errados. A ferida causada pelo trauma, a construção superficial da identidade e o sentimento de rejeição podem levar a relações problemáticas. Assim, pessoas podem inconscientemente se sentir conectadas a indivíduo que parece capaz de resolver seus dilemas e preencher seu vazio. O reconhecimento desses parceiros como figuras familiares é comum entre aqueles que foram traumatizados, como se já fizesse parte de sua vida há muito tempo. Já presenciei inúmeros relatos de casais que justificam desequilíbrios internos com a frase: "Parece que nos conhecemos há muitos anos", escondendo o desejo desesperado de ter alguém e fazer uma relação funcionar a qualquer preço. O impacto do trauma continua a afetar a vida desses indivíduos por meio de fantasias, dependências emocionais e busca de felicidade em um mundo romântico que está desconectado da realidade. Dentro desses relacionamentos, eles tentam aliviar suas ansiedades, mesmo que isso signifique comprometer a autoimagem e aceitar um desequilíbrio na troca de afeto, movido pelo medo de perder o controle e a aprovação alheia. Nessas situações, a pessoa adota a estratégia de comportamento e corrigir esses padrões torna-se extremamente difícil, já que sua base é puramente formada por sensações e emoções. Tudo se transforma em romance, intensidade, desejo e paixão cega. A análise objetiva e madura desses casos fica comprometida, tornando desafiadora a tomada de medida para reparar essas situações. Para exemplificar, deixe-me relatar um outro caso. Certo rapaz passou por um trauma emocional na infância, o divórcio extremamente delicado de seus pais. Desde então, ele sempre buscou a sensação de pertencimento e amor que sentia que lhe faltava. Conforme ele crescia, desenvolveu uma tendência de se envolver em relacionamentos que pareciam intensos e cheios de paixão, mas que no fundo eram problemáticos. Ele estava disposto a aceitar trocas desproporcionais de afeto, tolerando atitudes negativas e desrespeitosas, pois tinha medo de ficar sozinho e ser rejeitado. Acreditava que, se conseguisse manter esses relacionamentos, finalmente encontraria o amor e a validação que tanto desejava. O trauma que enfrentou na infância moldou sua percepção sobre relacionamentos e amor. Ele estava preso em um ciclo de busca, felicidade em cenários românticos idealizados, ignorando os sinais de que esses relacionamentos não eram saudáveis. A análise madura e objetiva de suas escolhas ficava comprometida pela intensidade das emoções envolvidas. Além do caso que citei anteriormente, acompanhei outro extremamente semelhante. É importante perceber como o trauma pode influenciar escolhas e comportamento de uma pessoa, levando-a a repetir padrões prejudiciais em busca de algo que, no fundo, nunca foi adequadamente suprido. Isso destaca a importância de abordar e processar o trauma emocional para que possamos construir relacionamentos mais saudáveis e significativos. Com certeza, relacionar-se com pessoas traumatizadas é um grande desafio. Se você está lendo esse livro e destacando partes específicas, provavelmente está se identificando com muitos dos temas abordados. O trauma pode afetar nossa capacidade de enxergar as situações de maneira objetiva e clara. É possível que você tenha pessoas próximas que parecem um pouco perdidas na vida.
Isso ocorre porque, além de talvez enfrentarem dificuldades em analisar a própria situação, elas tendem a tomar decisões movidas pelas necessidades de se sentirem validadas. Às vezes, as escolhas são feitas apenas para evitar a sensação de rejeição. Quando não encontramos essa sensação de realização dentro de nós, parece que as decisões importantes não estão claras e que talvez nem valham a pena. Claro, sabemos que há pessoas oportunistas que se aproveitam dos sucessos alheios. No entanto, muitas vezes tenho encontrado pessoas que parecem ter perdido a noção de para onde estão indo. Lembre-se de que cada pessoa tem o direito de escolher o próprio caminho da vida. E sem dúvida, descobrir isso é parte fundamental do crescimento pessoal. Mas quando essa clareza é perdida, é como se estivéssemos dizendo: não tenho certeza do que quero na vida. É basicamente uma maneira de dizer: não acredito que qualquer coisa que eu faço vá dar certo. Quando discutimos sobre trauma, estamos falando sobre algo que pode prejudicar seriamente nosso senso de propósito e direção na vida. Além disso, pode ocorrer o comprometimento do desempenho profissional, bem como do gerenciamento da própria carreira. A performance exige manutenção do foco e da concentração que pode simplesmente ruir diante de uma situação de maior estresse ou pressão emocional. As dinâmicas e os relacionamentos em grupo também podem ser um grande desafio, comprometendo aspirações em novos cargos na carreira. No final do curso de medicina, por exemplo, algo parecia ser bastante confortável quando decidi pela saúde mental. Seria pela semi-individualidade no exercício da profissão, já que os outros profissionais multidisciplinares atuariam em seus respectivos quadrados. Minha experiência em grupo durante o curso foi um grande desafio, mas foi abençoado por bons colegas e professores dedicados e pacientes. Outras pessoas, no desenvolvimento de suas demandas profissionais, podem apresentar, além de incompatibilidade entre os colegas, uma dificuldade enorme em ter que lidar com superiores mais exigentes. O prejuízo pode ser aumento de faltas, baixa produtividade e dificuldade de se adaptar a mudanças operacionais na gestão do ambiente de trabalho. Nem sempre os sinais de feridas do passado aparecem em relacionamentos disfuncionais ou na convivência de pessoas agressivas ou violentas. Infelizmente, não é pequeno o número de casos que pode prejudiciar de pessoa com sérios problemas sexuais no casamento, com queixas e consequências sérias, envolvendo incompatibilidade na experiência pessoal de prazer e libido. De forma quase desesperada, marido e esposa questionam seus próprios sentimentos e motivação e até os profissionais envolvidos no auxílio desses quadros. É claro que questões hormonais, anatômicas e funcionais devem ser investigadas para descartar qualquer tipo de origem desse problema que não seja psicológico. Mas afinal, como duas pessoas que se amam e se desejaram o suficiente no início para chegar até ali, podem encontrar na intimidade com o outro fonte de angústia e dor em algo que deveria ser prazeroso e único? Já ouvi diversos palpites, incluindo alguns absurdos como o incentivo de uma vida sexual exigida com múltiplos parceiros antes de realmente escolher dividir a vida com alguém. Porém, nenhuma das hipóteses populares parece fazer sentido na prática. De fato, é um pesar ouvir de uma mulher que ama seu marido, mas é completamente indisponível sexualmente para ele. Como podemos entender esse fenômeno? Particularmente, isso me intrigava e, por certo período, sentia-me frustrado por conseguir fornecer apenas uma resposta farmacológica para o problema.
Diferentes autores vão relacionar sintomas relativos a alterações de comportamento sexual aos traumas emocionais. Alguns apontam uma importante redução da libido ou evitação sexual relacionada a experiências traumáticas, ocorrendo o comprometimento da excitação e do orgasmo. Outro fenômeno é a dificuldade de despir-se emocionalmente. A intimidade exige exposição que, por sua vez, funciona como um gatilho, apontando para agressões físicas ou psíquicas relacionadas à experiência de exposição ou quebra de confiança do passado. O grande desafio nesse e em outros exemplos é o fato de que relacionar-se intimamente representa ameaças subjetivas de novas agressões ou decepções. Em outros casos, a experiência sexual pode apresentar um início satisfatório, porém evoluindo para disfuncionalidade pelo trauma reativado pela situação sexual. O autor Gabor Mate relata a experiência de dificuldade de sentir-se presente e conectado com o próprio corpo. A realidade emocional debaixo de uma ferida pode estar condicionada a experiências fantasias constantes, surreais, ligadas a padrões irreais de influência pornográfica ou a dificuldade de estar vinculado por fragilidade na confiança sentida. Outro impacto significativo no comportamento sexual é o aumento na compulsão sexual ou promiscuidade relacionado ao trauma, seguindo o padrão compulsivos com um mecanismo semelhante ao processo do vício. Não apenas a observação das alterações comportamentais, mas diversos estudos apontam padrões de comportamento sexual de risco nesses casos. No caminho da cura e do crescimento, é maravilhoso saber que é reconstrução de uma vida sexual saudável com nosso parceiro é uma possibilidade real e poderosa. Mesmo que o passado tenha lançado sombras sobre a intimidade, é fundamental lembrar que existe luz no fim do túnel. Traumas emocionais podem deixar cicatrizes profundas, inclusive em nossa vida sexual. No entanto, com paciência, compreensão e amor mútuo, é possível superar esses desafios juntos. É um processo que demanda tempo e esforço, mas o resultado pode ser verdadeiramente transformador. A comunicação transparente é um dos pilares dessa jornada. Abrir o coração para o parceiro sobre suas preocupações e sentimentos pode fortalecer o vínculo entre vocês. Ter em mente que a cura é uma jornada conjunta e fundamental para nutrir a empatia e a compreensão. À medida que trabalham juntos na cura emocional, vocês podem explorar maneira de reconstruir gradualmente a intimidade física. O foco não é apenas na atividade sexual em si, mas na conexão emocional e na confiança que estão construindo um com o outro. Cada pessoa tem o próprio ritmo de cura. Ser gentil consigo mesmo e com o parceiro é essencial. Celebrar cada pequeno passo e vitória ao longo do caminho ajudará a criar um senso de progresso e conquista. Lembra-se de que o amor é um poderoso agente de cura, pode ser incrivelmente motivador. A jornada de construir uma vida sexual saudável após o trauma emocional pode fortalecer não apenas a intimidade física, mas também a intimidade emocional e a confiança entre vocês que, juntos, podem descobrir a beleza de que curarem e se redescobrirem, criando uma nova e vibrante dimensão em seu relacionamento. O trauma e o estresse. O estresse pode ser definido por todos os sintomas relacionados à necessidade do indivíduo de se adaptar às situações que surgem diante dele. Nos estressamos nas mais variadas situações e todos estamos sujeitos a esse maior nível de desgaste. O surgimento do estresse no ser humano é complexo e envolve ampla variedade de sistemas fisiológicos e processos bioquímicos, podendo afetar negativamente a saúde física e a saúde mental, além de sua manifestação crônica, também de relacionar a outras doenças e transtornos. Quando observamos os fenômenos psicológicos negativos,
há uma aparência de deformação a partir da sua origem ou do seu propósito de existir. O estresse é um fenômeno que surge da necessidade de enfrentarmos ameaças reais, pois ele atua liberando importantes hormônios, como cortisol e adrenalina, que nos ajuda a enfrentar ou fugir com segurança e alívio dessas ameaças. É aqui que o trauma atua deformando a identidade humana e o seu potencial. Por causa da experiência traumática, o indivíduo transforma ameaças percebidas em ameaças reais. Vimos nos capítulos anteriores como gatilhos, lembranças e outros fenômenos interagem com nossas percepções e com o modelo de resposta. E assim, em uma espécie de ciclo, o trauma gera mais estresse. E o acúmulo do estresse gera mais trauma pela necessidade de ocorrer a agentes externos para seu alívio, como vícios, relacionamentos insalubres e os demais padrões de comportamento que observamos nos capítulos anteriores. Tudo aquilo que passamos a perceber como hostil, de maneira potencializada pela sensibilidade traumática, atuará com modelo de resposta negativas, como transtornos ansiosos, transtorno de humor, como depressão. O estresse crônico também pode levar a uma série de mudanças no cérebro, incluindo alterações no hipocampo e na amígdala. Essas mudanças podem levar a uma resposta anormal do sistema nervoso ao estresse, resultando em sintomas como ansiedade, depressão, insônia, além da fadiga e a dor crônica. O estresse crônico pode ainda, como mencionado, ocasionar problemas de saúde mental, em especial o transtorno de estresse pós-traumático. Esse transtorno pode se desenvolver após um evento traumático e pode gerar sintomas como feedback, pesadelos e evitação de situações que lembram o evento traumático. Já os transtornos de ansiedade e depressão, também já mencionados, são condições que podem se desenvolver a partir de uma série de fatores, incluindo estresse crônico. O estresse crônico pode levar a um aumento na inflamação do corpo, o que pode causar uma série de problemas de saúde. Também pode suscitar um ciclo vicioso de estresse e dor crônica. Quando o corpo está sob esse tipo de estresse, ele pode aumentar a sensibilidade à dor, o que pode levar à dor crônica. Essa dor, por sua vez, pode provocar mais estresse, criando um ciclo vicioso. Lidar com os traumas emocionais exige lidar não apenas com o estresse, mas como nosso modelo de resposta a todos esses agentes estressores e gatilhos. Parte 3 do livro A Vida Além da Dor, do Dr. Braz Gondim, uma jornada para a cura. A cura para os traumas emocionais não é uma experiência necessariamente linear ou de modelo único. Ainda mais quando estamos resolvendo conflitos que são difusos e poucos claros para a nossa própria percepção. A eficácia de um método positivo para a cura dos traumas vai exigir a separação de quem somos das nossas emoções e o fenômeno emocional principal envolvido, que restringe iniciativa de mudança pessoal e o medo. Portanto, desacoplar o medo é o que nos leva a superar os bloqueios envolvidos. E conseguimos isso com o estímulo do córtex pré-frontal, em uma experiência na qual podemos nos reconstruir, principalmente quando temos o nosso favor uma referência restauradora do espírito humano. A esperança e a fé, que são capazes de fornecer a ousadia e a iniciativa necessárias para grandes experiências de desenvolvimento. Às vezes, pode ser difícil reconhecer visualmente ou sentir um alívio significativo ao lidar com os complexos sintomas do trauma emocional, mesmo quando temos plena consciência mental de que o evento perturbador já passou. O trauma perpetua-se na mente e no corpo. Para tratá-lo, não existe apenas uma única abordagem,
Não importa o método, nem é necessário lembrá-lo ou ressignificá-lo. A cura para o trauma é a volta da sensação física e mental de capacidade, de que se está vivo, de que estou aqui e agora, de que o presente faz sentido. É possível avançar para a cura, para uma vida além dos bloqueios psicológicos, mesmo que as respostas e sequelas, aqueles eventos continuem chamando nossa atenção. Mas, por isso, é importante o aprendizado de acessar recursos internos e externos para modificar, através dessas mudanças, toda a nossa percepção. Adiante serão apresentados modelos, princípios e serem praticados. E dentro de todo esse processo terapêutico, haverá momento em que o núcleo daquele furacão estará distante. Já em outros momentos, será necessário enfrentar os gigantes que desafiarão a sua história pessoal. Esse movimento de aproximação, afastamento, é chamado por Peter Levine de pendulação, pois assim como um pêndulo que vai de um lado ao outro, podemos buscar equilíbrio da sensação traumática quando aprendemos com prática terapêutica que os impulsos dos gatilhos são fenômenos temporários e nos expulsermos a eles de forma controlada. Melhor será a nossa resposta a todos esses estímulos. Cada forma específica para enfrentar os traumas emocionais não é uma ferramenta definitiva dentro do contexto. Afinal, não existe pílulas mágicas que simplesmente tornam o mundo colorido. Toda ferramenta empregada é uma solução que atua nos devolvendo o tempo perdido de forma saudável e cheia de significado. As ferramentas para a cura ficam mais bem compreendidas quando entendemos que elas podem nos oferecer ao nosso dia. O objetivo do tratamento é devolver o presente para ser feliz hoje. O nosso hoje precisa ser significativo, convidativo e interessante. Então, como chegar a esse lugar? Pense em cada abordagem, como 10%, 15% do tratamento como um todo. Como diz a autora Janine Fischer, são 10% de soluções. O acompanhamento profissional é 10 a 15%. Atividade física, 10 a 15%. As práticas espirituais como oração e leitura, 10 a 15%. Os exercícios cognitivos, de 10 a 15%. Lazer, cursos de desenvolvimento pessoal, leitura, resolução de quebra-cabeças, aprendizado de um novo idioma e assim por diante, são 10 a 15%. Ao termos um bom acervo terapêutico, como capaz de envolver o nosso tempo com a cura que buscamos. A cura trará a restauração das prioridades e do bom gerenciamento do tempo. Essa resposta é a estrada para uma nova vida. Começaremos juntos, a partir dos próximos capítulos, a estrada de 100% buscando as habilidades necessárias para alcançar esse objetivo. Agora que você já ouviu, dá o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para que todas as vezes que subir um novo áudio você possa receber novas notificações. Gratidão!